Paz do Senhor, boa tarde. Vamos ler a Bíblia. Hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 19 e capítulo 20. Vamos lá? Capítulo 19 vai dizer: Elias foge para o Sinai. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias, as mensagens de intimidação que o diabo manda enviado por outras pessoas. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele tinha acabado de declarar que só tinha um Deus de Israel. E Jezabel tinha jurado por seus deuses falsos, mas o que às vezes é um desgaste, né? Porque, gente, o desgaste que acontece depois de uma luta espiritual que ele teve, gerou esse medo e faz com que Elias foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele bebeu e se levantou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levanta-se e coma um pouco, mais do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Senhor fala com Elias. Boa tarde, Dinha, paz do Senhor. Ele respondeu. Não. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Quando a gente entra no vitimismo com Deus, Deus não se comove com vitimismo. Ai, que dó de mim. Não, só o coração quebrantado. Ele respondeu, peraí, gente. Versículo 10. Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Deus sempre não vai deixar a gente se acoitar, sabe que a gente fica de coitadinho? Deus fala: se posiciona, levanta, vem aqui, vem falar comigo. Volte para o monte da adoração, o monte da oração, o monte do relacionamento. Vem cá, é aqui que eu vou falar com você. E quem tá falando isso é quem foge, né? Eu luto muito, porque cada um tem a sua inclinação. E a minha inclinação, quando acontecem as coisas, é ir pra cama. Tem gente que é ansioso, que não, a ansiedade me cata, mas, né? Por isso que a gente nunca pode deixar de habitar e morar no monte do Senhor. Estar ali orando, jejuando, buscando o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na estrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco.
Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsim, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem se escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, Deus, você não está sozinho. Às vezes a gente acha só eu que estou lutando, só eu estou sofrendo por amor ao evangelho. Não, gente. Deus está movendo várias pessoas em vários lugares. Nós não estamos sozinhos. O reino é do Senhor, é Deus, é o céu que governa a terra. Vamos lá? O chamado de Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de ele e disse: primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Então respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois, os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Esse chamado de Eliseu é tremendo, porque não é dito uma palavra, mas a unção que estava sobre Elias, aquele gesto, né, significava muito. E Eliseu, na hora que ele entende que ele está sendo chamado, ele larga tudo, queima tudo e diz: eu não vou deixar nada, porque eu não quero ter para onde voltar, não quero deixar nada que possa me prender. Despeço dos meus pais e vou seguir o chamado do Senhor. Agora vamos para o capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor o rei, respondeu o rei de Israel: tudo o que tenho é teu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad: já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas, seus filhos, mas amanhã a esta hora enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejo como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei que lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu às mensagens de Ben-Hadad: digam ao meu senhor, o rei, eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com a sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad a seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. A vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Respondeu Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados comandantes da província. Em seguida reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias saiu da cidade. Quando ele se aproximava, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, e traga esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar.
Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para o outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. O segundo ataque de Ben-Hadad. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Eles acham que Deus é o nosso Deus só das alturas. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afeque. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo de israelitas, pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco da cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas como foram ao rei de Israel e suplicaram. Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é o meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei a cidade que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centro de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob essas condições eu o libertarei. Então os dois fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Um profeta condena Acabe. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: dê um soco em mim. Mas o homem lhe recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie esse homem, se ele escapar você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria indignado e aborrecido. Então, nós vemos que o que acontece? Lembra que Davi, tudo que ia fazer, consultava o Senhor? Acabe não. Acabe começa a viver pelas suas ideias, né? Deus dá vitória 2 vezes nos montes, na planície, e quando ele está com Ben-Hadad, o rei, na palma da mão, que pode, né, acabar, né, radicalmente com o problema, ele liberta, né, por troca de mais poder de algumas cidades. Então, nós temos que entender muito. Tudo, gente, consultar o Senhor, falar com o Senhor, o que eu faço? Talvez você já comprou um carro outra vez, perguntou para o Senhor, mas dessa vez vai perguntar de novo, vai perguntar, Senhor, e agora? E esse carro, como o Senhor quer, onde o Senhor quer?
Às vezes, e eu tô falando de um carro, mas podia ser coisa do dia a dia. Hoje eu vendi isso, Senhor, mas me ajuda a vender hoje também. Qual que é a estratégia para hoje? Depender do Senhor diariamente. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós queremos depender do Senhor diariamente, dia após dia. Nos ajude. É no nome de Jesus que nós pedimos. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe andar pela nossa cabeça, como Acabe, mas que nós possamos ser como Davi, um homem segundo o seu coração, porque fazia a sua vontade. Ajuda-nos a te ouvir, aprender a ouvir o testificar do teu Espírito Santo dentro de nós, para sermos guiados por ele. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Gente, aprenda a ouvir a voz de Deus. Ju, eu leio, não entendo, continue lendo. Eu oro, mas eu não ouço Deus, continue orando, porque quando a gente quer mesmo de todo o nosso coração e buscamos ao Senhor com todo nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, Deus vai se revelar. Não pare de buscar, porque aí quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você começa a caminhar em vitória. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de volta.